sei, mas quem daqui já leu ou se aprofundou na biografia dele? Levanta a mão, né? Legal. Então tem bastante espaço. Impressionante como eu não sei se é entusiasmante o termo, mas é extremamente motivante estudar e ler sobre ele. Nesses um mês, né, Fátima? De um mês para cá, eu procurei ler obras e conhecer um pouco mais, e para mim foi de uma riqueza sem fim. E eu espero que consiga transmitir para vocês hoje um pouco do que dessa vida interessante. Eu acho que o nome Um Homem, Muitas Visões, com a figura, eu tinha posto a figura, você desapareceu. Tinha uma figura, né? Um homem um pouco ali, como é que é? Ventilador? Não, por enquanto. Daqui a pouco vai fritar, mas aí. Porque é exatamente isso. Acontece, inclusive, a sensação que dá quando você vai lendo a história do Kardec é que, na verdade, são duas pessoas. Dá a impressão que ele reencarna de encarnados, né? Porque ele se transforma totalmente, muda totalmente, 50 anos depois, com 51 anos de idade. Você aqui sabia disso? Até os 51 anos de idade, Kardec não era Kardec, era Denizar Rivail. Eu não tenho muita habilidade com os nomes em francês, mas minha filha viveu um tempo na Europa. Eu ontem fiz uma pesquisa, mas me ensina como é que a gente fala o nome dos pessoas, né? Rivail. Ele tem todo um sotaque francês, que é o nome original dele. Então, vamos lá. Esse busto que está aqui está no túmulo dele, no cemitério que ele está enterrado em Paris, no mausoléu que está ali. Ali embaixo está escrito fundador da filosofia espírita, né? E o nome, gozado, ele está no mausoléu com o nome que é o pseudônimo, na verdade, de Allan Kardec, que não é o nome real, o nome de batismo. Mas vamos lá. Eu coloquei uma linha de tempo porque eu comecei a estudar o Allan Kardec, comecei a descobrir que a gente precisaria ter um pouco de noção dessa história do tempo, porque a gente se perde um pouco de tanto que ele consegue fazer num período muito curto. Ele nasce em 1804, né? Século XIX, e desencarna em 1869. Portanto, ele viveu, alguém faz conta para mim? Não? 65 anos. É isso? Então, ao longo dessa linha de tempo que não está linear aqui, se você for olhar de maneira linear, você vai ver que interessante. A primeira coisa que já é diferente é o jeito de viver e o como ele aproveitou a vida dele. Você dá a sensação realmente que ele foi um homem de pelo menos duas vidas, né? Encarnado. Isso que é interessante. Bom, como é que é o contexto da época? Acho que é importante a gente entender como é que era o início e o século XIX. Na verdade, no século XIX, Paris era o centro do mundo. A França era o centro do mundo. Como hoje os Estados Unidos é o país referência, né? No caso aqui, nós estamos falando da França. Nós estamos falando do século onde Napoleão Bonaparte e as guerras napoleônicas, ele foi invadindo um monte de lugares. Então tem uma participação aí do Napoleão Bonaparte nesse século muito forte. A ciência, nesse século, entra em ebulição, literalmente ferve. Nós estamos falando de ondas eletromagnéticas descobertas pela primeira vez e pesquisadas. Nós estamos falando da força do vapor. Nós estamos falando da luz. Nós estamos falando de Thomas Edison, muito conhecido da gente. A lâmpada vai aparecer aí nesse século. Mas acho que o grande salto aparece com essa história do domínio da força a vapor, da locomotiva a vapor. Eu vou falar isso aqui porque vai ter uma ligação muito forte com a vida dele, com a história dele, porque Allan Kardec não era... Essa história do espiritismo ele vai descobrir muito tempo depois. Ele era um técnico, meramente técnico, extremamente científico. Tudo que ele fazia de maneira profundamente científica, que era a formação dele, que era a formação de academia, academia de ciência, né, da época. Muito bem, nós estamos falando aqui da locomotiva
que é a primeira descoberta importante nesse século. E em seguida, junto com a locomotiva, todo mundo sabe, o homem andava até aí a cavalo, sendo meio de transporte. E é no século XIX, no final do século XIX, a luta vem desde o século anterior, mas principalmente ao longo de 100 anos, que o homem sai do cavalo, passa para a locomotiva e aparece o automóvel no final do século XIX. Nós estamos falando da descoberta do automóvel, descoberta mais ou menos em 1889. Então, anda um século inteiro o homem saltado. Agora eu queria só que você pensasse um minuto, voltasse lá atrás e imaginasse hoje, naquela época se falava só em cavalo, o homem como se deslocava, cada um tinha um cavalinho, né? Quem tivesse mais cavalo era aquele que tem hoje os carrões, que tivesse uma carruagem com 5, 6 cavalos. De repente chega alguém e fala, acabou o cavalo. Agora nós vamos substituir o cavalo por uma outra coisa, chamada automóvel. Olha, depois se você tiver curiosidade, vai e pesquise. Tem muita morte no meio desse caminho. Muita gente que reagiu contra, porque não se aceitou o negócio. Como assim? Como é que você vai tirar um cavalo simplesmente? Só que o cavalo era daninho naquela época. As pessoas vieram para as cidades, e para vir para as cidades eles traziam o cavalo. E os ajuntamentos eram feitos nas cidades, no centro das cidades. E as cidades não tinham ruas, né? Naquela época se juntando as pessoas em pequenas casas. Então eles traziam a vaca, o cavalo, tudo junto. E os cavalos andavam pelas ruas das cidades, que ainda eram de barro, e defecavam nessas ruas. Depois da neve, com a água, misturado com os dejetos, os cavalos morriam. Ninguém tirava o cavalo dali, o cavalo ficava lá. Agora eu queria que você imaginasse por um instante o cheiro. E agora imagina o seguinte, vamos dar uma solução, vamos colocar paralelepípedo no chão. Aí coloca paralelepípedo. Só que aí é uma maçaroca em cima do paralelepípedo. Imagina o barulho da ferradura dos cavalos. Alguém visto, bom, e com tudo isso, doenças. Algumas delas nós chegamos até muito próximo de pestes do nível da bubônica. Do rato, que é em função de dejetos e de material de putrefação nas ruas. O cavalo morria e ficava lá, sargento. Bom, e isso tudo faz com que o homem tome uma decisão. Diz que a gente muda na vida por amor ou por dor. Mais uma vez por dor. O cavalo foi substituído pelo carro porque não tinha outra solução. Não é porque foi bonito, alguém apareceu e achou bonito aqui. Muito bem, esse é o momento que nós estamos. Esse é o primeiro automóvel a gasolina. 1889. Existe uma disputa entre os franceses e os alemães para dizer quem inventou o automóvel. E uma outra marca desse século é a Torre Eiffel. Que nessa reunião mundial que aconteceu lá em Paris, a Torre Eiffel foi feita justamente para poder definir. E nessa mesma reunião mundial aparece o cavalo, e aparece o substituto do cavalo. Bom, aqui na época, Ralph Waldo Emerson, que é um poeta famoso, dizia assim: as coisas estão sobre a sela e cavalgam a humanidade. O cavalo era a referência. Muito bem. Em 1804 nasce o nosso protagonista da nossa história. Não tem muita foto dele nenezinho, né? Então, em 3 de outubro de 1804, o nome dele era Denisard Hippolyte Léon Rivail, né? Que é o sotaque francês do nome dele. Como todo bom europeu e francês, ele é tratado pelo sobrenome, Rivail. E eu vou falar um pouco desse grande homem, muito interessante. Até os seus 50 anos, o negócio de espiritismo era apenas uma notícia que ele ouvia. A história das mesas girantes era algo que ele ouvia, porque tinha alguns amigos que gostavam muito do magnetismo, vocês vão ver. E ele, bom, aqui está a certidão de nascimento. Nós estamos falando de... O pai dele era uma família muito tradicional de Lyon, na França. O pai era um magistrado, era um juiz, a mãe era uma professora. Ele vem de berço, não diria de ouro, mas ele vem de um berço de família média, de classe média alta. Bom, o currículo desse homem, ele vai com isso, não tem o tempo, desculpe, gente, olha, você vai ter que ler. Espero que daqui saia a curiosidade para você continuar. Ele constrói um currículo invejável.
ele se torna uma das pessoas mais importantes, presta atenção nisso, na área de educação na Europa da época. Ele vai representar um dos maiores especialistas em educação, que é o Pestalozzi, de quem ele foi pupilo, em países onde o Pestalozzi já não tinha mais idade para ir, quem ia instalar e fazer era Ivaí. Muito bem. Contador, contabilidade. Ele fazia isso, inclusive, para ganhar dinheiro fora do trabalho dele. Mas vai lá, escritor, gramáticas, matemática, pedagogia. Era tradutor das línguas inglesa e alemã. Aqui fala o seguinte, que ele tinha como língua, ele falava português correntemente, falava espanhol correntemente, francês, que era a língua mãe, falava inglês, falava alemão, falava holandês fluentemente, além de ser tradutor em algumas línguas. Nós estamos falando de alguém que realmente era referência assim, em termos de inteligência. Estudava, a vida dele era estudar e se preparar, né? Cursos, adorava fazer essa história do gratuito, sabe? Além do que ele já tinha, né? Formação básica, ele faz doutorado na área de educação, na área de ciências, e vai dar aula de química, de física, de astronomia, de anatomia comparada, né? Curso gratuito. Era diretor da escola da Academia de Ciências de Paris. Membro de várias sociedades científicas. Eu não vou ficar lendo, você está conseguindo ler lá, né? Mas algumas delas, por exemplo, Sociedade de Educação Nacional Francesa, vem aqui, Sociedade de Ciências Naturais da França, Sociedade Francesa de Estatística Universal, Matemática, Instituto Histórico. Ivaí era um homem que, com o que ele tinha conquistado, eu vou ficar aqui falando 30 anos, quase 40 anos de história. Ele era um homem que, com a carreira pedagógica que ele tinha, com o nome que ele tinha construído na Europa, ele poderia viver feliz, tranquilo, monetariamente, inclusive, pro resto da vida dele. Livros editados, uma série de obras, livros produzidos assim, e que eram muito vendáveis, né? Ele tem uma ligação muito forte, aí vou falar do professor, né? Tem a ligação dele lá, foto dele de novo, com esse senhor aqui, Johann Heinrich Pestalozzi, que é considerado por alguns como, naquela época, já com título que inclusive é dado para o pessoal da área de educação, o educador da humanidade. Pestalozzi. A minha filha está fazendo doutorado em educação. E ele é considerado o tempo todo nos estudos, né? E realmente é uma referência. O pupilo, e ele próprio, Ivaí se considerava assim, ele se considerava pupilo do Pestalozzi. E vai então, vai completar a bagagem dele na Suíça, com o Pestalozzi, e esse Instituto Verdun, onde ele estuda, depois acaba se multiplicando pela Europa, e quem leva o Instituto Verdun para a Alemanha, que é o Instituto Verdun, é o Instituto Pestalozzi, para a Alemanha e para a França é o Ivaí. Bacharel em Letras, em Ciências, doutor em Educação. Eu já falei, né? Acho que eu falei tudo, né? Falei, e ele se autodefinia, então, pupilo desse senhor. Aqui tem. Esse documento que você está lendo aqui é um documento que rodou a Europa na época. É um plano montado por ele, oferecido por ele ao governo francês, de como melhorar a educação, e esse plano foi um plano aplicado à educação nas escolas francesas, que depois se multiplicam por toda a Europa. Eu não sei se estou conseguindo colocar a importância em 3, 4 minutos. Nós estamos falando de não vou falar monstro porque é feio, mas estou falando de um gigante nessa área de educação. Agora, nós estamos aqui falando de alguém que era extremamente técnico, estudioso de física, matemática, de química. Para ele, 2 mais 2 é igual a 4. O que viesse diferente disso era a dúvida. Não vinha com coisa obscura que eu não conseguia provar, que eu ia duvidar. Então, em
Bom, e aí no meio do caminho ele encontra alguém com quem se identifica, estudiosa também, e a parceira em 1832, vamos voltar a falar de 1900, né? Um século antes. Aliás, dois, né? Nós estamos falando de 2000 aqui. Né? Ele se casa, o registro civil informa que Amélie Gabrielle Godet, filha da tabelião e tal, ela era 9 anos mais velha do que ele. Era uma pessoa que tinha uma identificação, os dois, segundo alguns relatos, se pareciam em termos de dedicação. Uma das características muito fortes dele era a história da raiva da preguiça. Ele fala isso várias vezes nas obras. Eu tenho raiva de preguiçoso. Você vai ver por quê, né? Porque é impressionante o que ele consegue produzir num espaço de tempo pequeno, praticamente. Vocês vão ver, ele tem 14 anos para montar a codificação espírita inteira. Todas as obras da codificação espírita em 14 anos. O cara morreu com 65, João. Pois é. Ele vai conhecer o espiritismo com 51 anos de idade. Então ele tem 14 anos para se dedicar. E nesses 14 anos, depois vai ter mais adiante, vocês vão ver, ele se desgasta, inclusive fisicamente. Bom, continuando. Então aqui, ó, 1854. Ele nasceu em 1804, portanto ele tem 50 anos. Palavra de ordem nesse momento. Está escrito ali? O que é cético? O que é ser cético? Não acredita em ponto final. Era bem assim. Eu não acredito em ponto final. Ele tinha amigos, né? Ele estudava o magnetismo, adorava o magnetismo naquela época. O magnetismo é alguma coisa ligada à hipnose, a hipnotismo, e que hoje está meio esvaziado, mas sabe, isso ainda é estudo de dizer, hoje ainda é estudo de porão, né? Mas o pessoal continua estudando. É a explicação de uma série de fenômenos explicados pelo magnetismo. Ele era estudioso do magnetismo, mas cético. Olha isso aqui. Tem um amigo dele que estudava junto, era um magnetizador de Fortier, e chega para ele e fala assim: eis aqui, eu vou ler, tá? Eis aqui, eu não gosto muito disso, mas eu vou ler porque você está acompanhando comigo. Ele fala para o Rivail assim: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar, interroga-se e ela responde. Para ele, que está estudando magnetismo, até aqui, ó, magnetizando, está tudo bem. Para fazer mesa falar, e ele responde para o Fortier assim: bom, isso é uma outra questão. Eu vou acreditar quando vir. Quando me tiverem provado que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode sentir, se tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja isso senão como uma fábula para provocar o sono. Nós estamos olhando para uma pessoa que é incrédula, que viu e não acreditou. Quando eu comecei a ler Kardec, eu não nasci espírita, nasci numa família católica. Vim conhecer o espiritismo, graças a minha mulher que estava ali. Vim aqui e adorei, né, quando vim na primeira vez, porque eu ia na missa, eu fui coroinha daqueles de batina preta. Assim. Você já foi em missa, coroinha? Tem um coroinha da batina branca, tem um da vermelha e tem um da preta. Eu já tinha passado pelas duas. Eu sabia ler, sabia fazer missa em latim. Rapaz, você está velho, mas eu estou quase com 60. E a gente fazia, o padre rezava a missa e virava para costas. Né? Muito bem. Quando eu vi, e eu adorava a igreja, eu vou dizer, eu sei que tem muitos de nós aqui que somos católicos, nada contra o catolicismo, aliás, nasci em família católica, vivi, né, como católico durante muitos anos da minha vida, mas não me davam as respostas, né? E eu adorava ir na missa e assistir o padre fazer homilia. Ele lia o Evangelho, depois fazia homilia, que eram os comentários sobre o Evangelho. Eu adorava aquilo. Depois eu ficava com sono, ficava meio balançando, né? Era a repetição, aquilo me cansava. Eu acho que não sou nada contra dogma, mas eu não aprendi com aquilo. Né? Quando eu vim aqui assistir pela primeira vez, foi aqui, agora falou: vamos lá, tem uma palestra e tal. Eu não me lembro se foi o João ou o Gino, não faz mal. Mas eu fiquei, o João, né? Eu fiquei extremamente entusiasmado. Depois comecei a vir. Porque eu notava o seguinte:
Era só isso, era só homilia. Era tudo que eu gostava, né? Eu via ouvir sobre o Evangelho e explicações que depois eu fui ver no Evangelho segundo o Espiritismo. Adorei, né? Bom, bem. Esse homem que nós estamos olhando aqui é ascético. E eu sou engenheiro mecânico de formação. Minha vida inteira eu trabalhei com coisa 2 mais 2 é igual a 4, acredita, se quiser, testa, vai testar. E aí quando eu comecei a ler Rivail, descobri que o cara também fazia isso, ele testava o tempo todo. Ele não acreditava na primeira colocação. Não precisa levantar a mão quem está sentado aqui, quem é que pensou assim um dia? Ah, que esse troço é assim, não é conversa fiada. E foi, bom, então, mais uma razão para eu ter adorado ler. E eu vou continuar lendo, viu? Eu termino aqui, eu vou continuar lendo. Porque é muito interessante. A gente se parece, né? Pelo menos nessa história. Cético. Eu era cético. Hoje eu acredito. Que vida. Essa história das mesas girantes, gente, é uma história que roda o final do outro século e o século inteiro desse. Isso não é coisa da França. Isso é coisa de toda a Europa, dos Estados Unidos. O mundo rodava em volta disso e as respostas que se obtinham era aquela magia, simplesmente. Bom. O primeiro, então, em 54 o amigo fala e ele é cético. Em 55, apesar de cético, o cético é cético, não é burro. Você pega um homem desse estudioso, detalhista, e coloca para assistir. Esse é o primeiro contato que ele tem com as mesas girantes. E esse primeiro contato foi um tal de senhor Carlotti que levou na casa da senhora Maison, o nome dela. Em maio, 8 horas da noite. Por que eu estou detalhando? Porque a partir daqui vai ter uma mudança, uma virada radical na história dele. 8 de maio, terça-feira de 1855. Foi aí, pela primeira vez, ele falando, que eu testemunhei o fenômeno das mesas girantes. Saltavam e corriam as mesas. As pessoas, nas mesas saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era mais possível. Os primeiros estudos sérios do Espiritismo, né? Está aqui, então, aqui, ó. Os primeiros estudos sérios do Espiritismo, ele fala: apliquei a essa nova ciência. O Espiritismo é uma ciência, segundo o nosso codificador, não é uma religião, na cabeça dele. Interessante? Depois a gente vai dar um tom de religião. Mas para ele é uma ciência, uma nova ciência, como até então tinha feito o método da experimentação. Eu vejo, eu checo. Eu não acredito na primeira. Eu vou saber se é verdade aquilo. E ele faz isso o tempo todo. Aliás, chegando a desconcertar o espírito, viu? Tem espírito que foi desconcertado. Você não acredita em mim, cara? Disse, não acredito em você. Vou checar com outro. Pior que checa, o cara era brincalhão, mas sabe aqueles espíritos zombeteiros? Quer tirar um pelo nele, não gosta da brincadeira, vai lá e checa e descobre que o cara estava zombeteando. Não, esse é o caso dele. Aí ele fica, nunca formulei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Esse é um momento de que todos nós já passamos por isso. Quantas vezes eu falei para você que eu não vinha aqui depois? A última vez que eu falei que eu não vinha mais, porque eu estava me sentindo incompetente. Meu Deus do céu, eu vou lá, só tem tanto defeito, vou ficar umas 500 vidas. Vou esperar passar essa, na próxima eu volto. Ele também passou por isso, a ponto de abandonar. Nas obras póstumas de Kardec, se tiver curiosidade, ele diz assim: quase desisti. Apesar de quase desistir, a aptidão que ele tinha de síntese, você imagina um homem estudando 40 anos, a capacidade que ele tinha de gestão de livros, ele é obrigado a aceitar a ideia de, olha, compila para nós 50 cadernos que nós temos. Isso quem falou para ele foi o Carlotti, que era grande amigo dele. Compila esses cadernos para nós, porque você tem essa capacidade, e aqui está a declaração de 50 cadernos, declarações de espíritos que estavam ali. Esse é o princípio do livro dos Espíritos. E ele começa a fazer o trabalho. Já nesse momento, apesar de ficar meio balançando, já tinha algumas médiums com quem ele ia nas sessões, e ele acaba descobrindo um espírito, que é o tal espírito Z.
o espírito Z, o espírito protetor dele, que depois vai descobrir isso, que chama-se Zéfiro. Esse espírito acaba respondendo uma série de perguntas, e uma delas é quando ele começa a entrar mais forte. Esse espírito vira para ele e fala: olha, já fomos druidas juntos, e lá como druidas, lá na Gália, seu nome era Allan Kardec. E é por essa razão que ele utiliza o nome como pseudônimo para se identificar. Por que o pseudônimo? Alguém sabe? Como? Naquela época tinha que se proteger a própria figura social. E aí tem, além do fato da proteção, tinha o lance político e tinha também o lance religioso, mas ele tinha uma bagagem como rivail muito grande, e ia confundir. Isso foi orientado inclusive pelos espíritos que perguntam, e o cara fala: não, muda o nome, usa outro pseudônimo. Fica uma pessoa diferente, e as suas obras, que já passavam de 50 livros editados até ali, ia ficar tudo confuso, né? Porque ali era Denizar e Rivail. A partir de então passa a ser Allan Kardec. A razão, uma dessas razões é essa, né? Até para se isolar também, tem todo esse lado também. Ele lança de cabeça na obra e começa a montar o Livro dos Espíritos. E o lançar de cabeça para ele era um negócio sério. Ele ia fazer, porque era acostumado a fazer isso, já tinha feito isso durante 50 anos. E começa a fazer perguntas, para fazer perguntas para os médicos. Eu levei uma pergunta para mim e disse: ele era médico? Não, nem um pingo. Não tinha o mínimo de mediunidade. Talvez tenha mediunidade, eu também não tenho nada, né? Então, assim, eu sou inspirado aqui. Já ouvi umas 4, 5 coisas já falando, mas é inspiração, como eu sempre tive nas minhas palestras. Mas ostensivo e tal, de jeito nenhum. Ele, para conversar, ele tinha que usar uma médium intermediária, e ele fez isso várias vezes. A base da doutrina então está sendo construída. Ele usava isso em 1856. Tinha uma menina chamada, não sei se é menina, moça, né, mas mais ou menos, Miri Jafé, e ela e mais 10 médiums utilizados por ele para fazer as mesmas perguntas em locais diferentes, para checar e fazer a pergunta aqui, perguntava lá e checava. Se a resposta fosse igual, ficava, senão esquece, estão zombeteando demais. Então ele checava, mais uma vez, usando aquele esquema, né, de vamos experimentar e vamos testar para ver se é verdade. Bom, essa data é marcante, e a partir daqui eu acelero. 25 de março de 1856. Alguém sabe o que aconteceu? Não é aniversário dele, mas talvez seja o nascimento de Allan Kardec. A data do nascimento. Olha isso, eu vou ler, porque é muito interessante. Principalmente para aqueles que fazem parte do ceticismo. Porque o cara é sem os espíritos na casa dele. E por uma ou duas noites seguidas, começa uma pancadaria. Bate aqui, bate ali. Isso, para nós depois, tem nome, né? Chama-se tipologia, que é a comunicação através de... Então, se você começar a ouvir isso na tua casa, tem que alguém fica falar com você. Hoje, talvez eu aceite isso. Há algum tempo atrás, eu saí correndo lá no meio da rua. Tem um fantasma em casa, né? Bom, com base nisso, ele começa a ficar curioso. Como era um cara extremamente técnico e frio, ele não se manda nessa história de barulho. Para mim, barulho é rato, é gato, é tudo menos espírito. E aí ele começa a fuçar e fica durante um tempo, ele e a esposa. Bom, aí no dia ficam discutindo, porque ele estava mexendo, ele estava compilando, ele estava fazendo o trabalho da formatação, né? Porque ele estava juntando aqueles 5 cadernos, que vão dar depois em torno de 500 perguntas, que é o começo do Livro dos Espíritos. Isso ele está numa rua conhecida que chama-se Rua dos Mártires. É aí que nasce a doutrina espírita. Rua dos Mártires, número 8, sem coincidência, não sei o que é Mártires. No dia seguinte, sabia que era sessão, tinha uma sessão lá na casa do Sr. Godin. Ele então se prepara, arruma o esquema, vai, claro, ele já estava indo lá e pede uma explicação. Esse diálogo muda a história dele e a história do planeta. Por isso que essa data
a gente tinha que comemorar isso, né? Porque é uma data que tem que ser lembrada, claro. Lembramos de outro, mas é uma data muito importante. Olha o diálogo. Olha isso. Eu queria que, inclusive, alguém me ajudasse a ler. Você lembra? Você lembra o que está escrito ali? A pergunta que ele faz. Vistos o fato que acabo de narrar, podereis dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? Ele pergunta, Rogério, para o médium, e a resposta que vem era o teu espírito familiar. Em seguida, com que fim vinha ele bater assim? Pergunta ele de novo. A resposta: queria comunicar-se contigo. Em seguida, podeis dizer-me o que ele queria? O que queria ele, né? Resposta: pode perguntar a ele mesmo, ele está aqui agora. Tem um lado dessa obra, tem um lado porque são várias biografias, né? E uma delas fala que a reação dele foi no mínimo assim: vamos ver. Porque uma vez eu ouvi isso do Gino: você não precisa ter fé, João. Vem ver. Está aqui, está acontecendo todo dia. Meu espírito familiar, quem quer sejais, agradeço-vos teres vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer quem sois? Resposta: para ti chamar-me-ei a verdade. O nome é Espírito a Verdade. Eu sou a verdade. Bom, e todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Marcou hora, cara. Bom, aí, para aqueles mais céticos, talvez não tenham lido isso. Eu, quando li isso aqui, fui credo. Quer dizer, não tem conversa. Como é que eu posso não acreditar no negócio? Continua. Ontem, quando batesses, enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa em particular para me dizer? A resposta: o que eu tinha a te dizer era o trabalho que fazias. O que estava escrevendo desagradava demais. Não gostei do que você estava escrevendo. O Espírito falando para ele. Aí ele fala, uma nota que é colocada aqui: o que eu escrevi era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre espíritos e suas manifestações. Aí vem a pergunta: a vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevi ou sobre o conjunto do trabalho? A resposta: sobre o capítulo de ontem. Muda aí que está ruim. O que você está escrevendo é porcaria. Assim, quer dizer, está falando lá. Olha ali, eu faço-te juiz dele. Torna a ler esta noite e vai reconhecer os erros e vai corrigir. Eu mesmo não estava muito satisfeito com o capítulo e eu fiz hoje. Está melhor? Aí ele responde. Vê? Tem aqui uma resposta. Está melhor, mas não muito bom. Leia da terça. Aí ele manda ler na linha tal, no parágrafo tal, para corrigir ali. Escuta, dá para duvidar? Não dá. Vai ficando cada vez mais claro, né? Que duvida porque quer. Bom, uma vez eu ouvi isso desse cara: duvida porque quer. O nome de verdade de Tomás, lá vai ele, né? Porque ele queria saber quem é esse tal de verdade aí. Que história é essa? Não tem nome? O nome de verdade de Tomás é uma alusão à verdade que eu procuro? Aí ele responde: talvez. Ou pelo menos é um guia que há de te auxiliar e te proteger. E ele insiste: posso evocar-vos em minha casa? Sim, para que eu te assista pelo pensamento. Ele não era médium ostensivo. Ele ia ser intuído das coisas. Precisava de uma égua lá, né? Mas quanto às respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que as poderá obter. Poderes vir mais frequentemente? Queria mais informação. Aí responde: sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Animastes algum? Pronto. Ele queria saber, curioso, ele queria saber quem era o cara que ele tinha animado na terra. A resposta é o tranco que o Espírito dá nele. Diste que para ti eu era a verdade. O que da tua parte devia importar discrição. Não saberás mais do que isso. Ou seja, ponto final é aqui que você tem. Meu nome é a verdade. E esse Espírito acompanha a história de toda a codificação, a construção da codificação espírita. Livro dos
Espíritos, 18 de abril de 1857, perdão. 1900 está errado, tá? Está falando que tinha alguém inspirando para qualquer. Eu corrigi umas 4 vezes, ela viu. É 1800, viu, gente? Isso parece que você está dormindo, tem alguém que não está usando. Acho que eu gosto do século XX, né? Princípios da doutrina espírita. A primeira edição foi esgotada rapidamente. Na primeira edição tinha em torno de 600 perguntas. O primeiro livro dos Espíritos. Aí é feita uma reedição em 1860. Desculpa, aqui está o local onde foi feito o lançamento. Foto de. Linha do Tempo, Linha dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, 1857. Então, nascimento, primeiro contato, então vamos embora. Aqui tem um lance, algumas pessoas, eu tive essa curiosidade e transformo as minhas curiosidades em curiosidade de algumas pessoas. Será que era só o Kardec que mexia com o espiritismo naquela época? Não. Gente, pipocava no mundo inteiro, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, o negócio era muito mais sério. Tinha lá irmãs Fox, só que tudo isso era usado muito pro lado da magia, né? Bom, agora, na Europa, olha o nome que aparece, um dos nomes, dos vários que aparecem, importantes, que aparecem mexendo com a história das mesas girantes, das mesas falantes, e é Victor Hugo. Um dos mais sérios poetas franceses, né? Victor Hugo, além de participar, ele acreditava piamente que os espíritos influenciavam inclusive a obra dele. Les Misérables, segundo ele, tem influência forte de trabalho espiritual. O Corcunda de Notre Dame, que é uma outra obra dele, também é influenciada, né? Bom, isso palavras ditas por ele. Outro é o Honoré de Balzac, que também participa dessa história e também acreditava. Bom, nos diálogos que apareceram para eles, olha os nomes notáveis que apareciam fazendo psicografias ou dando testemunhos: Dante, Molière, Rousseau, Sócrates, Épicteto, Maquiavel, Shakespeare, Galileu Galilei, Joana d'Arc, entre outros. Olha o que declara esse senhor para os incrédulos, de novo, né? Porque, gente, não acreditar é básico, né? Não é, olha, eu não acredito, sou cético. Você não é um monstro, né, do lago. Não, é normal não acreditar. A gente acredita naquilo que é palpável. Apesar da eletricidade estar aí, a gente põe o dedo na tomada. Alguém daqui já viu eletricidade alguma vez? Andando no fio? A gente não fica na eletricidade e dá choque. As ondas eletromagnéticas estão aqui, ó. Você não está vendo, né? Mas elas estão aqui. É uma mania que a gente tem de acreditar naquilo que os olhos veem, né? Bom, para os incrédulos, olha o que diz Victor Hugo: se abandonardes os fatos, tomai cuidado, porque não existe meio termo, ciência ou ignorância. Ou é pau ou é pedra, ou é branco ou é preto. Porque abandonar os fenômenos, a incredulidade, é trair a razão humana. Portanto, João Festoso larga de ser burro, né? E é questão simplesmente lógica. 1858. Está certo aí, tá, né? Em 1º de janeiro ele cria a Revista Espírita. Vou só anunciando, queria convidar você a entrar na internet, pegar uma das revistas e ler. Você vai ficar de boca aberta. Se não é apaixonado, vai ficar mais. Se já é, vai ficar mais apaixonado no Espiritismo. Porque a Revista Espírita é impressionante a quantidade de informações que vão dar confirmação a tudo isso que o Allan Kardec falou, e essa incredulidade que algumas pessoas possam ter, desculpa, tá? A mim, ignorância pura, por não conhecer. E quando você começa a estudar, chega à conclusão que é como se fosse uma ciência, realmente. A gente só não entende ou não acredita porque não entende. Então estude. Vai lá, João, estuda, se aprofunda, né? Bom, e essa revista tem uma história, né? Ele tinha um medo danado de fazer isso, porque como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. E
E aí a inspiração vem, vá e faz. Você não tem nenhum assinante, ele faz mal. Vai e faz. E nunca teve problema realmente. Aliás, ele ficou lutando para arrumar um sócio, ainda bem que não arrumou, né? Não teve nunca de sócio. Em seguida ele cria a Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, 1º de janeiro, 1º de abril. Aqui, a Revista Espírita dos Estudos Psicológicos. Quem gosta é o Gênio, né? E o Chico já leu todas. Se quiser, acho que eu preciso de umas 3 vidas para ler. 3 vezes. Umas 3 vidas. Depois, em seguida, o que era o Espiritismo, em 1858, que ele considera um pequeno livro que explica os princípios básicos do Espiritismo. Se você não conhece, vale a pena ler, mas principalmente aí, na abertura do livro O que é o Espiritismo, tem uma biografia dele muito interessante, na qual, inclusive, está baseada boa parte do trabalho que eu fiz. Linha de tempo, as duas, uma em 1858, a outra em 1859. Tá. Até aqui, o primeiro contato acontece aqui. Vai contando. Vamos lá. Livro dos Médiuns, janeiro de 1861. O que preconiza a prática das manifestações. Porque virava para ele assim: como é que faz? Você tem lido, mas as pessoas que não vão não acreditam e não sabem como fazer. Pois então aparece um manual de como trabalhar com manifestações. Explicação teórica dos fenômenos. Espiritismo experimental. E aí vem, dito por ele, o mais seguro guia que o mais seguro guia que nós podemos servir para explorar, sem perigo, o terreno da mediunidade. Linha de tempo, está ele aqui. Alguém sabe o que significa isso? Sabe, né? É o seguinte: Kardec viajava. Quando ele podia, fazia viagem. Saía de Lyon, o centro de tudo, né? E ia depois em Paris, né? E ia viajar pela Europa para divulgar os pequenos grupos que já existiam na época. Bom, e tinha o pessoal na Espanha. Então, ele empacota 300 exemplares, dentre eles o Livro dos Espíritos e todas as obras já tinham sido editadas até esse momento, coloca e envia para Barcelona, na Espanha. Chega lá em Barcelona, o bispo de Barcelona simplesmente diz que aqui não vai entrar. E dizia ele que era pernicioso para a fé católica. Pernicioso mexeu. Alguém deve ter lido para ver que era pernicioso. Aí disse que não ia devolver mais. Kardec reclama da devolução, porque são 300 exemplares. E o bispo disse: não vou devolver. Eu vou ler. Olha isso. Aos 9 dias de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar onde são executados os criminosos, condenados à pena última, por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes de brochuras sobre o espiritismo. Olha aqui. Como é que era o pessoal? Foi montar um exército para fazer o negócio. Um padre revestido de hábitos sacerdotais, trazendo em uma das mãos uma cruz e na outra uma tocha. Um tabelião encarregado de redigir o processo do alto da fé. O escrevente do tabelião. O empregado superior da administração das alfândegas. 3 serventes da alfândega encarregados de alimentar o fogo. Um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. E uma multidão incalculável que aglomerava-se nos passeios e cobria a esplanada que ardia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 exemplares, que parece o fogo, ó, e brochuras, o padre e seus ajudantes se retiraram cobertos por apupos e as maldições dos numerosos manifestantes que estavam ali, dizendo: abaixo a Inquisição. Bom, em seguida as pessoas se acercaram da fogueira que queimava, juntaram as cinzas, empacotaram e guardaram em caixas como lembrança. Talvez seja a melhor atitude que alguém pudesse ter tomado
para que os espanhóis conhecessem o Espiritismo. Mal sabia o bispo que ele não conhecia marketing, né? Tinha que ter visto o Bill Gates, o pessoal, né? Criaram uma situação que ele mais do que adorou, né? Não sabe muito mais do que isso. Bastava para conhecer o Espiritismo. Ele dizia assim: podem queimar os livros, mas não se queimam ideias. Quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Allan Kardec. O bispo dizia que a Igreja Católica é universal, que esses livros eram contrários à fé. O governo não podia consentir que eles passassem a perverter a moral e a religião de outros países. Por fim, Kardec disse: graças a esse ser imprudente, todo mundo, e a Espanha em particular, vai ouvir falar do Espiritismo, etc, etc, etc. Olha, eu estou colocando isso aqui, nada contra, tá? Até para dizer o seguinte: hoje existem relatos da própria Igreja Católica dizendo nada contra. E naquela época também os bispos tinham defesa política. Muito forte. Fé. O que eu quero colocar é que a história do Kardec fica marcada, pontuada por perseguições. O tempo todo o tempo. A maior parte da energia que ele gastava era para responder a perguntas e insultos que eram feitos contra ele, contra a pessoa dele, contra o Espiritismo, né? Então, é um trabalho assim, além de todo o trabalho de codificação, a determinação, persistência, porque era um homem como nós, né? Sujeito a todas as intempéries. A única coisa que ele tinha é que ele resolveu acreditar, e com todas as dúvidas que tinha. Todas as dúvidas que tinha. Não era um crente simplesmente ponto final. Muito pelo contrário, duvidava. Tanto que fala: eu quase desisti. Imagina a pressão que deve ter sentido para poder dizer isso. Ó, eu quase desisti, e não foi nenhuma vez nem duas. Foram várias vezes. Bom, se tem uma também. Abaixo da Inquisição aí, ó. É isso aqui. O Alto da Fé, na verdade, fez a doutrina espírita ser conhecida na Espanha e em toda a redondeza. Portugal, explodiu, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nasce em abril de 1864. A ideia de Kardec era exatamente isso. Chamou inclusive de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dizia que o Evangelho era fundamental, porque a base toda era Cristo, né? Só que tinha uma coisa interessante: vamos avaliar a moral do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe disso, você lê lá, avalia a moral do Cristo e te explica coisas que a gente só tem no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo. As máximas morais de Jesus. E logo em seguida ele tira essa história da imitação, porque a gente falava para ele: cara, esse troço aí não está dando muito marketing, não. Tira e coloca Evangelho segundo o Espiritismo. Na linha de tempo, o Evangelho de 1864, o céu e o inferno em 1º de agosto de 65, Justiça Divina segundo o Espiritismo. E aí o exemplo da situação dos espíritos, que é aquela coisa: o que acontece aqui quando você está encarnado e lá quando você está desencarnado? O céu e o inferno. A Gênese, nós estamos estudando, né? Em janeiro de 1868, uma das mais importantes, essa é uma das mais importantes, que constitui o ponto de vista científico. E é verdade, se você não viu ainda, não leu, você que gosta de coisa científica, vai ficar apaixonado. Explica cientificamente, o livro inteiro é assim. Aliás, dentro do livro tem um capítulo, né, de Camille Flammarion, que era um grande amigo de Kardec, né? Sempre a pergunta dele, um astrólogo, um astrônomo, um cara extremamente estudioso, que tem um capítulo, inclusive, inteiro dentro do livro, falando tecnicamente sobre a astronomia. Então, na verdade, é dito como se fosse a síntese, né, dos 4 primeiros livros. Volto lá na linha do tempo, está chegando no fim. Tem um comentário aqui interessante que é o seguinte: porque como é que fica a saúde de um homem que em 14 anos consegue produzir essa massa de informação
sujeita a todo tipo de pressão que você imaginar. Achincalhado, processo 1 milhão de processos, chamando o cara de louco, de desvairado, de fugido de hospício. Imagina qualquer tipo de exagero era feito daí para cima. Se hoje tem, imagina na época, quando era todo. Era assim, vamos enfrentar, e o cara saiu para enfrentar. Bom, o que dizem é o seguinte, que os espíritos já tinham feito uma comunicação com ele várias vezes, que nos próximos 10 anos, era o tempo que ele tinha, ele mais ou menos sabia que ele vivia em torno de 10 anos, e ele teria que produzir a obra, veja isso, em 10 anos. Você sabia disso? Comunicar, você tem 10 anos, se você não conseguir, e der moleza, nós tiramos você daí e colocamos outro para fazer. Porque era meio assim, meio duro na queda mesmo, o tal do espírito lá. Você viu como é que ele era firme, o espírito de verdade? A verdade. Não sei quem é o cara, mas ó, duro na queda. Né? E ele vai sofrendo desgastes intelectuais e físicos. Bom, e com isso, apesar de ter sofrido toda essa pressão, ele consegue produzir, codificar, fazer a obra que a gente conhece, que basicamente é a codificação espírita baseada em 5 principais obras. Né? Além de tudo isso, ele tomava conta, ele tomava a direção da revista espírita, da sociedade espírita, organizava todo o espiritismo na Europa, nos Estados Unidos, já aqui no Rio de Janeiro já tinha gente, então ele vinha organizando inclusive aqui na América do Sul. E o exagero, o excesso físico e intelectual esgotou o organismo dele. Bom, o que acontece na verdade é que ele desencarna, então, em 31 de março de 1869, com aneurisma. Bom, 65 anos. Se a conta está bem feita, né, você faz aí 65 anos, são 14 anos, né, que ele ficou trabalhando, produzindo a doutrina, né, produzindo a codificação. Em Paris, e entre os papéis, bom, aqui tem a história do Camille Flammarion, que é muito interessante, é Paulinho. Grande amigo, jovem astrônomo, gostava muito, eles dois se gostavam muito. Com quem Kardec, além de admirar muito, admirava o trabalho, e Flammarion era aquele médium que ele não era, né? Flammarion era um médium ostensivo, forte. E de Flammarion, você vê só o relacionamento que era forte, ele diz que, na verdade, a definição do amigo Kardec para mim é que ele é o bom senso encarnado. Essa é a definição do Flammarion para ele. Entre os papéis guardados que foram encontrados, encontrou-se um texto intitulado Fora da Caridade da Nossa Passada. Né? Aqui está o Camille Flammarion. Eu pus uma foto que ele está com cara de menos de louco também. Então a cara de totalmente. Eu escolhi a foto. A outra que você me deu não dava. Os caras iam achar que teve um cara que fugiu lá da casa mental. Desencarna em 1800, cabelo todo levantado assim, ele está com o cabelo penteado. Mas o cara era um gênio, era o próprio gênio, né? Impressionante. Inclusive nesse livro, Gênesis, vale a pena ler um capítulo, Uranografia chama o capítulo, que para quem é técnico, é adorável, né? Ler aquilo, porque, caramba, está tudo escrito ali. Fica como obra ainda, obras póstumas, em janeiro, depois do desencarne dele, 1890, e trata-se de uma compilação que foi escrita pelo pessoal da Sociedade Parisiense. O que estava como base nesse livro da obra próxima é preciso propagar a moral e a verdade. O tempo todo fica isso, né, permeando o livro. E fica também aqui a pergunta que todo mundo faz. Depois que ele desencarna, João, ele falou, ele mandou mensagem? Sim. Por 2 vezes, meu amigo Gino Delavaux foi pesquisar e descobriu na revista espírita, e depois eu fui lá atrás e confirma, claro que confirma, né? A primeira comunicação do espírito de Allan Kardec, publicado na revista espírita de maio de 1869, na Sociedade de Paris, em abril de 1869. Sai na revista de maio, mas foi em abril o negócio. E o que ele diz? Ele diz assim: o exemplo
é o mais poderoso agente de propagação. Não é conversa, certo? É dar exemplo. É ser espírita e dar exemplo de espírita. É isso que vai fazer a gente propagar a nossa doutrina. Depois aparece mais uma vez, uma outra no mês de junho de 1869, mas simplesmente falando e recomendando a leitura, o estudo, o preparo, tudo aquilo que a gente discute naquelas reuniões de quarta-feira que eu fico batendo, era aí que ele falava. Voltemos a olhar para aquilo que foi escrito e vamos atualizar. Nós precisamos atualizar. Continue estudando, continue lendo, continue pesquisando. Não tem documento escrito disso. Allan Kardec em algumas obras, tem a continuidade, volta de novo e reencarna aqui na Terra. Eu vou fazer uma afirmação aqui, pode ser Chico, segundo muitos autores, é a reencarnação de Allan Kardec, o retorno dele. É impressionante ver a coincidência que são 400 obras, que basicamente é uma continuidade de tudo que foi escrito. Precisava fazer esse link, né? Discutir isso, precisava conectar. A gente precisa estudar ele. Cadê o João? Está lá. João, lê, para de falar ele. Né? O legado. O legado são as obras. Allan Kardec e Rivail. O legado é a codificação da doutrina. O outro legado, eu acho que é fundamental, é olhar para a morte e dar um tapa na orelha da morte. Não existe morte. E para mim isso, talvez seja o maior presente que o Espiritismo pode ter dado para mim. Foi o fato de eu não precisar ter medo de morrer. Eu nasci numa família que o povo tinha um medo danado de morrer. Na hora de morrer é uma confusão. Por que medo de morrer? Não tem morte. Ele matou a morte. E esse é um legado fortíssimo, pelo menos para mim, não sei se para você. Morrer, o que é isso? Não. Transitar de uma vida para outra. Voltar para casa, replanejar, ver as besteiras e as coisas boas que fizemos, né? Sei lá quantas vezes eu tenho que fazer isso, e voltar para cá de novo, se for dada a oportunidade. Bom, e por último, acho que o legado dele é a oportunidade de ter dado para a gente. Porque o Espiritismo já existia, andava por ali. Né? Só que a grande coisa que Kardec faz é trazer, codificar e criar esse código e dizer: olha, esta é a doutrina que Jesus, lá no Evangelho, fala em vocês terão um Consolador. E o Consolador é o Espiritismo. A unidade, puxa vida, olha que legal de conhecer algo que agora eu não morro mais simplesmente, tchau, vou viro pó. Né? Não. E eu sempre acreditei de uma maneira lá disso. Como é que pode, né? Alguém constrói durante uma vida que é tão curtinha perto da vida do universo, e tudo que faz aqui, vai tudo para vira tudo pó. Eu não podia acreditar nisso, né? Eu lembrava da história do meu avô, dos meus parentes, dos amigos queridos que foram e que fizeram, deixaram um rastro de luz. Como é que faz? Simplesmente apaga? Kardec traz para a gente, mostrando a doutrina desse jeito, a grande oportunidade que nós temos de evoluir, de voltar e se tornar uma pessoa melhor. Né? A passos pequenos, porque vai depender de qualquer. Eu acho que, falo para a Cláudia, que vem com ela, porque ela é super evoluída para segurar eu no meio do caminho, porque deve ter sido bicho. É assim. Mas a gente tem a oportunidade de saber que isso existe. Eu acho que isso é um outro legado, né? Para fechar, eu acho que além de tudo, uma vez eu li uma coisa, acho que não sei em que lugar. Jesus tinha 12 apóstolos. O 13º talvez seja ele. Que veio alguns milênios depois para ajudar a codificar. Um homem simples como nós, sem grandes possibilidades mediúnicas. Né? Aliás, muito pelo contrário, bastante restrito nesse aspecto, mas com uma inteligência diferenciada.
uma capacidade de compilação e de traduzir isso nessas obras e todos nós que lemos. Estamos vendo, às vezes eu fico pensando, será que fez isso tudo sozinho realmente? Será que não estava iluminado? Porque e muitas das obras são escritas com a mão dele, né? Claro, inspirado, mas não foi uma obra psicografada, escrita. Ele está enterrado numa tumba em Paris. Na tumba está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Allan Kardec. Muito obrigado pela atenção.